cumprimos a nossa missão. Então, devemos amar a todos sem qualquer distinção. Irmãos, nós estamos agora no momento da testemunhança. Sabemos que tem bastante irmandade. Aos que forem testemunhar, pedimos, por favor, que sejam prudentes e que usem esse tempo com bastante sabedoria, sendo bem sucinto, para que mais irmãos e irmãs também possam agradecer a Deus. Estamos nessa liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Oh, minha irmã. Deus seja louvado. Amém. Eu levanto primeiramente diante de Deus e segundo de toda essa irmandade para me apresentar, que eu estou muito contente de ter recebido um convite e de estar aqui nessa noite, conhecendo essa congregação, essa casa de oração. Eu sou de Barueri, sou mãe da Juliana, vó do Nicolas e da Natasha. Eu sou da Congregação Cristã do Brasil, mas como os irmãos sabem, a nossa congregação foi fechada por causa dessa pandemia, só reabrirá só o ano que vem. Mas como eu tenho sempre um propósito de assistir o último culto do ano, eu fiquei triste, que eu falei, Senhor, eu não vou assistir o último culto do ano, não vou ouvir sua palavra, não vou ouvir seus conselhos, Senhor. Como que vai ser? Porque a luz do Senhor é a nossa direção para andar nessa terra. E nós precisamos, para esse ano que vai iniciar novamente, ter a guia, a direção de Deus, a luz divina para nos iluminar os nossos passos. Porque nós sabemos que a terra está em trevas, mas nós temos a luz do nosso Deus para andar. Então nós temos essa necessidade de vir buscar, para manter essa luz acesa, iluminando, né, nossos caminhos. Então Deus preparou assim, sabe, de uma forma muito carinhosa, sabe. Minha filha já tinha dito uma vez, vamos, mãe, conhecer lá. Falei, qualquer dia que Deus preparar, eu vou. Mas eu não sabia que o dia seria hoje. Então, eu estou muito contente de estar aqui, no meio dessa irmandade, recebendo o carinho de todos e, principalmente, estando aqui, ouvindo a palavra de Deus. Então, é o motivo de eu estar aqui na frente, né? Agradecendo plenamente por toda a bondade de Deus, que foi um ano difícil, cheio de luta, de prova, mas não faltou a presença de Deus na minha vida. Então, é o motivo de eu estar agradecendo. Estamos aqui todos nós firmes, forte nessa rocha. Isso é o que nos basta, estar forte nessa rocha. Então, agradeço a irmandade, desculpa, mas agradeço por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço primeiramente a Deus por Ele ter abençoado a minha e a minha família até o presente momento. E, irmãos, há um tempo atrás eu havia prometido para um irmão aqui da igreja que eu ia entregar um terno para ele, mas infelizmente eu não consegui entregar para ele. Mas hoje Deus abençoou o terno pro Alexander. Tem que pegar, tô. É tu. Que chique, glória a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Poxa, para mim ninguém promete um terno, dá uma raiva. Muito bom, parabéns pela iniciativa, glória a Deus. Você está meio metido, hein, Alex? Está ganhando muita coisa, não precisa conversar. Tá bom, glória a Deus. Louvado seja Deus. Quer que abaixa, mano? Você tem que levantar, né? Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e por tudo que Ele ainda vai fazer, eu creio, na minha vida e na vida dos meus filhos. E agradeço a Deus porque na minha família tinha a minha irmã, ela tinha 2 filhos que não morreram. Tem 2 filhos que a minha sobrinha mais velha não falava com o pai. Ficaram muitos anos sem se falarem. E por uma discussão e assim, o ano passado eles começaram a se falar, se pediram perdão um para o outro e eles estão bem, estão falando e assim, uma maravilha na família. Para nós
era muito difícil ficar nessa situação. E agora, esse ano, meu sobrinho, que ele estuda fora, em Aracaju, na Federal, ele também não falava com a minha sobrinha na mesma família, irmãos. Não se falavam. E ficaram, acho que, uns 4 anos sem se falar. Brigou bem no final do ano, no dia de Ano Novo, na virada, e eles brigaram, não se falavam. E como são adultos, é difícil a gente se envolver com isso. O que a gente faz é conversar e orar, né, para que eles se falem. E nós fomos orando, pedindo para Deus quebrantar o coração deles. E agora, nessa semana, eles se falaram também e estão super bem, assim, se falando. Então, a família, naquela casa, o inimigo caiu por terra, porque era muita discórdia, muita desavença entre eles, e Deus está trabalhando um a um naquela casa, e eu preciso agradecer a Deus, porque eu creio em nome de Jesus que Deus está fazendo obra naquela família. O meu sobrinho, que é casado com a minha sobrinha nessa mesma família, também tinha na religião espírita, nada contra, mas a gente falava do amor de Deus, né, para ele, e Deus, e também tinha vício ele, e Deus está libertando ele de todos os vícios, libertou ele também. Ele tem enfermidade de diabetes, Deus também está libertando ele dessa enfermidade. E então, assim, Deus está fazendo assim detalhes, está cuidando de cada detalhe nessa família, e eu não posso deixar de agradecer a Deus por isso, porque o nome de Deus tem que ser exaltado, glorificado sempre, porque é sempre Ele, é através das orações que Deus tem feito a obra. Então, eu quero agradecer grandemente a presença do Senhor nas nossas vidas, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Venha, minha irmã. Baixa um pouquinho para ela ali, por favor. Bem pertinho. Deus seja louvado. Amém. Eu me levanto nessa noite para agradecer ao Senhor, né, por esse ano tão difícil, mas o Senhor foi conosco e sempre será conosco, né? Ele não nos desamparou, não deixou, né, nós perecermos. E louvo ao Senhor nessa noite, é gratidão. Eu me levanto para agradecer ao Senhor nessa noite, né? Agradecer a Ele por tudo, né? Pelas dificuldades, pelas lutas, pelas vitórias, né? E agradecer ao Senhor também. Terça-feira eu vou passar por mais uma cirurgia, né? Passando pela prova e dando glória a Deus, né? E eu tenho certeza que Ele será comigo mais uma vez. Mas hoje estou me levantando para agradecer ao Senhor, né? E adorar o nome santo do Senhor. Irmão Rodrigo, posso só cantar um pedacinho de joelho? Claro que pode, minha filha. É rapidinho. Não, sem pressa. Vamos lá, igreja? Vocês conhecem. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Enfim. Aleluia. Aleluia. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja Deus. Glória Esse a hino Deus. ele fala muito ao meu coração. Amém. E é Glória muito a ao coração Deus. de muitos irmãos, que eu tenho certeza, né? Que Deus ele vive e reina para todo sempre. E que o nome dele seja eternamente louvado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Onde é o Espírito, ali há liberdade, irmão. É o Senhor que guia o santo culto como Ele quer. E nós damos muita graças a Deus. Tem bastante gente, tem gente mandando mensagem aqui, doido para mandar uma mensagem que não pode aparecer ainda. Vamos esperar até o final do culto, ver se nós recebemos uma mensagem de áudio aqui de alguém que não pode aparecer, mas pode mandar uma mensagem de áudio, saudando a Irmandade, não é? E a gente coloca para a Irmandade aqui poder ouvir. Mais alguém, irmãos, que queira testemunhar? Glória a Deus nas alturas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Sobe um pouquinho, mano. O nome de Deus seja louvado. Amém. Também nesta noite eu gostaria de agradecer a Deus por todos os bens que Ele tem feito na nossa vida, da nossa família. Agradecer a Deus por esta obra de amor, de misericórdia, porque não é fachada, quem não conhece pode ouvir um chavão, a obra do amor e da misericórdia. Mas nós que estamos aqui, que convivemos no dia a dia, temos vivido e sabemos, podemos testificar que verdadeiramente essa igreja tem abraçado todos nós de uma forma sobrenatural. Eu quero agradecer a Deus, querida Irmandade, por quanto meu pai ele se encontrava parado. Há muitos anos não congregava por algum motivo. Ele conheceu essa obra através dos cultos na minha casa, mas depois Deus tomou um outro caminho, os cultos se cessaram. E Deus tomou, não vou falar o nome, o irmão Samuel Trevisan, juntamente com a esposa, a família, fez um culto na casa do meu pai. Um homem muito simples, mecânico de manutenção. No primeiro momento ele ainda falou, eu não acredito que o irmão Trevisan vai vir na minha casa, mas todo orgulhoso. E eu falei, vai, pai. E ele ficou ali todo esperançoso, esperando a chegada dos irmãos. Vou tentar resumir o máximo, querida Irmandade. Eu quero dizer que com isso, com esse testemunho, com o fato do irmão, com a simplicidade, com todo o amor que foi na nossa casa, estava dando meia-noite, e o irmão comendo, bebendo e dando risada. Quem o conhece sabe, né, irmão? A simplicidade. E aquilo foi um testemunho para o meu pai. Deus deu força, ele voltou a congregar, não perdia culto. 7 horas da manhã, era o primeiro estar arrumado para nos trazer para a Santa Casa, para congregar. Mas depois de uns 6 meses ele foi diagnosticado pelo câncer e essa igreja se colocou em joelhos. E eu me recordo um dia que o médico praticamente desenganou porque ele teve sérias complicações da cirurgia. Nós viemos desesperados buscar a palavra. Toda honra e toda glória a Deus pertence, mas Deus usava o servo de Deus que estava pregando a palavra e ele apontava o livro na nossa direção. A igreja naquela época era pouquinha, a Irmandade tinha 3, 4, então nós sabíamos que nós estávamos passando pelaquela dor. E o servo de Deus falava, você entrou aqui hoje chorando, desesperado, eu vejo um livro preto da capa preta, mas Deus está fechando o livro da morte. O Senhor, por essa enfermidade, não vai morrer, não vai descer à sepultura. Eu glorifico a Deus que verdadeiramente Deus foi com meu pai.
naquele procedimento, e ele nos relatou, inclusive para o servo de Deus, que entrou um varão todo de branco no quarto, e o varão recuou, e ele falava, Senhor, me dá mais 3 anos de vida, e agora em outubro, do diagnóstico, e começou todo aquele tratamento, completou-se 3 anos daquele procedimento que ele passou. Querida Irmandade, mas Deus, Ele é misericordioso, Ele nos prepara, Ele é aquele que nos consola. Passou-se os 3 anos e verdadeiramente foi o que o meu pai havia pedido para o Senhor. E agora, no começo de novembro, ele chegou em mim e falou, filha, senta aqui no meu quarto. E eu falei, Senhor, o que vem? Senta na minha cama. Eu sei, querida Irmandade, que nós fomos orientados num outro ministério a não contar revelação, mas eu creio que aqui a liberdade, que é a libertação, e as almas crê realmente em visões. E ele falou, filha, esta noite entrou um ser, um anjo no meu quarto, mas a luz era tão forte que essa luz de LED não se comparava, e esse anjo falou comigo, e esse anjo disse, conta 20 dias, que daqui 20 dias tudo vai cessar na tua vida. Naquele momento eu parei assim, falei, Senhor, tem misericórdia, mas pai, o que quer dizer isso? Ele muito brincalhão, deve estar vindo um presente, algo muito bom aí no final de ano. Mas, querida Irmandade, eu confesso que no momento aquilo bateu como uma flecha, eu saí, eu não consegui dar continuidade na conversa. Ainda falei, eu vou marcar no calendário, porque quando chegar a data a gente vai saber que realmente é aquele dia. E assim eu fiz. Uma semana, umas 2, 3 semanas depois, já na semana que o Senhor achou graça em cumprir o que o anjo foi anunciar no quarto, ele chegou em mim e disse, filha, novamente o ser de luz, o anjo entrou no meu quarto, e ele disse para mim, a tua senha chegou. Querida Irmandade, eu confesso que novamente foi assim um choque. A minha mãe é testemunha, ela também ouviu essa conversa. Mas foi da forma que o Senhor achou graça, o Senhor recolheu meu pai naquela semana, eu creio que ele descansa, e através dessa obra a gente tem certeza que ele dormiu no Senhor. Somos muito gratos, porque através desse ministério, para quem está ouvindo, pode não ser muita coisa, mas para nós que passamos pela dor, passamos pelo luto, ser acolhido por esta família, ver o irmão atendendo, presidindo o funeral, o irmão N com uma oração gloriosa, que verdadeiramente foi como um bálsamo de Gileade, que nos consolou. Minhas filhas estavam inconsoláveis, mas alguma palavra tão gloriosa, e verdadeiramente o Senhor consolou todos nós. E eu só tenho que agradecer, porque lógico que bate a saudade, mas se a gente realmente se esmorecer, então é em vão tudo que nós ouvimos, porque nós sabemos que essa vida é passageira, e o que nos espera, que é a vida eterna, é o que realmente nos mantém, né, na presença do Senhor. Assim, eu quero agradecer a Deus por tudo. Também, como a irmã testificou, a questão do último culto do ano, nós estivemos no ano passado, na virada do último culto, Deus tomava o servo de Deus na palavra, eu creio que ele vai se recordar, e ele falava, esse ano que vai iniciar, vai ser um ano de muito choro, vai ser um ano de muita dor, vai ser um ano de muito derramamento de sangue, vai ter morte, mas Deus manda dizer, fica firme, que em tudo o Senhor vai passar com a irmandade. Assim a nossa casa também pode contemplar e ver, e tivemos Covid, tanta coisa que aconteceu, mas em tudo Deus tem nos sustentado, e o nome de Deus aqui também está sendo glorificado. Só agradecendo também, querida Irmandade, quando meu pai foi acometido da enfermidade, ele que nos trazia meus filhos, que na época estudava música, para congregar, e bateu aquele temor. Eu falei, Senhor, e agora? Como que eles vão dar continuidade? Mas aonde há o amor, impera a misericórdia. Eu sei que o servo de Deus, o nosso irmão Trevisan, colocou uma perua, colocou motorista particular. Não perdemos um dia de culto. Minha filha não perdeu uma aulinha de música. Coisa de um mês ela já estava na orquestra tocando, meu filho também. E com todo amor, aquele irmão com aquela perua, ele nos buscava, ele trazia para a família, ele levava para o Limão, levava para outras congregações. E eu estou aqui agradecendo por todo o amor, por toda a misericórdia. Agradeço a Deus por tudo, perdoa pelo tempo tomado. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Muito. Tem que contar alguma coisa, agradecer? Final do ano, né? A mandar fica esperando. Mais alguém, irmãos? Glória a Deus. Talvez atrase um pouquinho o culto, mas não tem problema. Hoje é dia de fé.